Bem, enfim, bem-vindo a todos. Boa tarde, nesse segundo webinar especial da Regulatory Delivery, juntamente com a parceria com a ABA, que é uma parceria inovadora, não só porque é a primeira parceria com a Florence School of Regulation na ABA, mas também é a primeira vez que a Florence School of Regulation está traduzindo um dos seus cursos online para português, e esse é o Regulatory Delivery, e isso decorreu dessa inovadora pensamento, desse inovador movimento da ABA, em construir essa parceria com a Florence School of Regulation. Então, agradecemos ao presidente da ABA, agradecemos também ao Silvio, que foi um grande apoiador desse projeto. E aqui nós estamos no segundo webinar, exatamente para discutir, num debate, eu como moderadora, representando a Florence School of Regulation como Part-Time Assistant Professor, e com esses caros colegas e excelentes contribuidores que eu tenho certeza que vai esclarecer bastante esse debate e esse tema extremamente importante no momento, que é sobre o mercado brasileiro de gás. Então, eu agradeço pela presença da Paula Campos, a diretora e presidente e diretora da Regulação Técnica e Fiscal dos Serviços de Gás e Canalizados da CESP, o Fábio Cortes de Nascimento, da Genessa, o Marcelo Moreira, que é especialista de políticas públicas e gestão do governo de Minas Gerais, o Tiago Ávila Aquaviva, especialista em regulação de serviços públicos da CESP também, e nós vamos aqui antes, com a programação de hoje, é um debate, nós vamos tratar do assunto. O assunto vai ser, o tema proposto pela ABA, que eu acho que foi trabalhar com o assunto mercado livre de gás, mas sobre duas perspectivas. Quais seriam essas perspectivas? Sobre o mercado livre de gás, por que não deslanchou ainda? E o biometano e projetos estruturantes. Mas antes de entrar no debate, queria utilizar esses pouquíssimos 3 minutos para não tomar esse debate, para introduzir um pouco sobre o curso Regulatory Delivery, o que é que ele se propõe, quais são os seus objetivos e a sua missão com essa colaboração com a ABA. Os slides estão passando, eu acho que travou o slide. Travou, tá só no... Na programação. Na programação. Então, deixa eu tentar mais uma vez. Passou? Vocês estão vendo o segundo slide? Pronto, perfeito, peço perdão. Então, o Regulatory Delivery é um curso, juntamente com o diretor Jorge Vasconcelos, meu querido colega, e não só colega, mas um brilhante ex-regulador e professor também da Florence School of Regulation. O Regulatory Delivery faz parte da Florence School of Regulation. Para aqueles que não sabem, a Florence School é parte da European University Institute, que é uma organização internacional, assim como o Banco Mundial, formado pelos Estados-membros da União Europeia, e foi constituído para dar suporte à construção de um mercado comum, que, como vocês sabem, a União Europeia hoje tem um mercado comum de gás e de eletricidade. A Florence School of Regulation foi construída um pouco depois da UI, mas com o objetivo exatamente de funcionar como um apoio acadêmico, institucional de pesquisa às agências reguladoras, sobretudo também de energia, transporte, infraestrutura. E hoje a Florence School of Regulation atua exatamente nas áreas de energia e clima, comunicação, meios de comunicação, transporte e água. O curso Regulatory Delivery tivemos esse ano a segunda edição, que foi um grande sucesso. Aliás, esse ano não, desculpa, ano passado, 2020, foram 103 participantes de 41 diferentes países, 60% dos participantes são senior professionals, ou seja, são analistas de agências reguladoras, e o que nós vamos trazer hoje aqui, a proposta que trazemos à base, seria trazer uma versão em português do curso integral, absolutamente tudo que teve no curso inglês terá em português, mas para um enfoque nacional, que seriam, o objetivo da gente seria ter numa primeira versão, 60 participantes. Então, é importante que aqueles que estejam interessados, que busquem se registrar, porque, de fato, as vagas são limitadas. Se pudéssemos, obviamente, ter de todas as unidades federativas, ainda melhor, para construir um diálogo, já que o curso é associado a uma plataforma, e desses ter de 90% a 100% de reguladores. O curso é um curso de 4 semanas, onde se trata temas de governança, de como se pensar e repensar a regulação, mas no sentido de se pensar
nos objetivos alcançados da regulação, quais são as finalidades e quem são aqueles que ganham, que devem ganhar com a regulação. O curso inicia com a teoria e prática sobre o que significa regulatory delivery, como ele foi desenhado pela Florence School of Regulation, uma avaliação econômica, como se faz uma avaliação social, uma avaliação jurídica, e a reavaliação, digitalização e governança dos métodos de governança, como as agências vêm usando instrumentos de digitalização para operar informações que hoje são mais big data do que o conceito antigo de análise de dados que nós tínhamos. O curso é formado por essas 5 semanas, cada semana, basicamente, ela é desenvolvida por um grande acadêmico. Nós temos o Alberto Potocin, que foi não só o fundador da Agência Reguladora da União Europeia, mas foi diretor dela pelo período de 10 anos, a Patrícia Nans, a Lee Hanscher, o Peter Alexads, o Alberto Alemano e o Eric Brissot. Para aqueles que estão interessados em identificar o currículo deles, podem acessar o site da BAE, podem encontrá-los. Cada participante vai ter acesso. A ideia do curso é que o curso é extremamente intenso, no sentido de que não é um curso como um webinar, é um curso que leva durante toda a semana, existem pequenas atividades que são feitas. Cada participante tem acesso a uma plataforma online. Nessa plataforma online existem atividades, vídeos, leituras e formas de trabalhar o conteúdo, a discussão, os problemas práticos que vão ser discutidos entre os participantes. E, mais ou menos, essa é mais a plataforma online que todos os participantes vão ter acesso. E os níveis de certificação são diferenciados de acordo com a possibilidade do participante de dedicar horas a esse debate, a essa capacitação, que varia entre uma certificação de participação e o certificado de excelência, que seria aqueles que desenvolvem um projeto final, apresentam um projeto final, recebem o feedback do projeto final, que é uma proposta de reforma regulatória, levando em consideração todas as fases do regulatory delivery. Com isso, nós voltamos e iniciamos nosso primeiro webinar especial sobre o mercado brasileiro, e gostaria de passar, então, a palavra para os nobres colegas, iniciando com a Paula, mas antes disso eu gostaria de fazer uma ressalva. O curso, o debate foi proposto pela BAPO, obviamente o tema é extremamente interessante, e nós aqui da Florence School of Regulation estamos mais uma posição de moderador. Então, as posições a serem tratadas e expostas não necessariamente são aquelas endossadas pela Florence School of Regulation, mas aqui nosso papel é exatamente de facilitar o debate e, se possível, fazer perguntas provocativas e entender quais são os propósitos, quais são as falhas de mercados e correções, e como é que os benefícios do mercado livre sejam efetivamente entregues ao cidadão. Então, eu passo a palavra, primeiramente, para Paula. Agradeço pela atenção, Paula, e seus 5 minutos, que a gente fala, the floor is yours. Não? Aqui a sala virtual é sua. Bom, Sila, obrigada. Peraí. Falar para a mulher falar em 5 minutos é triste, não é? Então, boa tarde a todos aí, assim, é um prazer gigante aqui estar junto com os amigos, né? O Marcelo, o Fábio, o Thiago, agradecer aí por eles terem topado, né? Esse bate-papo, e também, assim, a doutora Lucila, um prazer estar aqui presencialmente, né? Discutindo, né, os novos tempos, né? E um privilégio, né, poder estar falando assim sobre o curso como Regulatory Delivery, né? Assim, fiquei muito encantada desde do primeiro momento que a gente teve acesso lá na BAR, né? E feliz também que tem bastante gente inscrita, né? Vi que foram mais de 100 inscritos aí, bem bacana. Então, assim, como reguladora, né, e coordenadora também da Câmara Técnica de Petróleo e Gás da BAR, né, a gente ficou bem feliz mesmo, né, todo mundo, todos os participantes, né, da gente poder ter acesso a essas discussões, os ensinamentos, tudo que esse curso pode trazer, assim, de solução, de insight para a gente, né? E nessa linha, assim, só explicar um pouquinho por que a gente escolheu esses 3 temas, né? Eles estão muito interligados, né? E são muito, muito importantes para a gente, né? O mercado livre do gás é a base de tudo. Então, assim, é a base de toda a nossa discussão. E o porquê ele não deslanchou trouxe os outros 2 assuntos, né? Assim, de como a gente tem soluções, de como a gente poderia andar, né? Que é o biometano e os projetos estruturantes, né?
Então, a gente sabe que o mercado europeu aí já evoluiu muito em relação a eles, né? E a torcida aqui é que a gente consiga também transpor essas barreiras e aprender e sair, né, do ponto que a gente está. Então, assim, uma boa parte, né, dos estados do Brasil, eles também já têm as suas agências reguladoras estaduais. Aqui a gente está focado no gás, tá? Então, assim, já possui há muito tempo o arcabouço regulatório para abertura desse mercado, né? Alguns até já reviram, tipo São Paulo, Rio e outros, a gente já tinha uma regulamentação aí de quase 10 anos, a gente foi ver onde é que a gente poderia fomentar, abrir mais, o que poderia ser feito, né? E aí eu acho que, na sequência, então, esses dois outros temas, né, que a gente trouxe para ser abordado, eles vão ser uma boa opção, assim, para que o mercado deslance de alguma forma. Seja pelo biometano, por quê? Porque a gente não vai depender aí da Petrobras ou de fornecedores como ela, né? Mas de produtores menores, da biomassa aqui no Noroeste Paulista, a gente tem aqui um mundo incrível para deslanchar de biometano, né? E os projetos estruturantes, aqui a gente chama de redes locais, né? Mas que são redes que futuramente elas se conectam à rede de distribuição e são opções, né, de expansão, capilarização. Aqui em São Paulo a gente busca a universalização, né, do gás, e para que o mercado, de uma certa forma, ele se aqueça, né, e aconteça, ó, até riminha, né, tá, jeito até a rima. Então, assim, bem rápido ainda um pouquinho sobre São Paulo, a gente tem recentemente aqui um projeto, né, que é o Cidades Sustentáveis, e que une as duas coisas, né, que é o biometano e redes locais. São 3 cidades, né, completamente com fornecimento de biometano, né, e no mercado livre, né, totalmente livre, 100% livre, né. Então, assim, o objetivo da escolha dos temas desse webinar, desse bate-papo, foi assim, como é que a gente enfrenta as nossas dificuldades, né? Ouvir aí as pessoas, a oportunidade de entender como o mundo evoluiu nesse sentido e as oportunidades, aí o leque infinito que eu acho que tem para o Brasil para a gente, né, com dimensões continentais, para a gente abrir esse mercado e deslanchar, como eu falei. Então, assim, abrir o mercado de forma consistente, incentivar novos fornecedores, né? Permitir o maior número possível de consumidores, até a gente mesmo, a nossa casa, os consumidores residenciais, né? Quando não tem trava, óbvio, no contrato de concessão, né? Como é o nosso caso aqui ainda em São Paulo. E também, eu acho que o Fábio vai passar um pouco por isso, não deixar a conta para quem fica, né? De forma cativa. Então, quem não pode pagar a conta de quem se aventura, né? Tendo sempre aí o objetivo da capilarização, né? Uma energia mais limpa, a gente vai passar aí pelo biometano, biogás, né? Como levar esse gás para regiões mais isoladas, nesses processos estruturantes, clusters, né? Para que isso seja possível. E acho que o objetivo principal disso tudo é a economia, né? É beneficiar a economia, não só local, o Brasil, fazer a coisa girar, né? Então, o mote da nossa conversa, estou concluindo, não estou vendo o tempo, mas é encontrar essas soluções para fazer o Brasil, assim, e falo agora orgulhosamente, né, como reguladora, né, um exemplo, a gente ser um case de sucesso, né, dado tudo que a gente passou e vem passando, né, achar soluções dentro, assim, e fora da caixa. É isso, uma boa discussão aí para a gente, né, era o meu discurso inicial. Obrigada, Paula. Eu acho que extremamente pertinente o ponto a levantar a questão do biometano e a importância do biometano como uma fonte de diversificação da fonte de gás que o Brasil que nós temos, sobretudo trazendo para uma questão de localidade, uma produção mais local e como uma forma como meio também de aumentar a liquidez do mercado varejista de gás, que é exatamente a questão do mercado livre, mas mais como meio. Então, eu agradeço a Paula, gostaria de passar a palavra para o Marcelo, para os seus 5 minutos de exposição sobre a questão do tema. Fique à vontade, Marcelo. A Obrigado, sala virtual Lucília. é sua. Obrigado. Pessoal, então, boa tarde a todos os presentes. Queria cumprimentar aqui meus amigos da ABAR, Paula, Fábio, Thiago. É um prazer revê-los aqui, né? Já que a gente não está podendo se encontrar nas reuniões de Câmara.
Bom, falar sobre aqui tanto o Mercado Livre quanto o biometano, biogás, eu acho que é uma oportunidade enorme para o desenvolvimento do mercado de gás, para o desenvolvimento econômico do Brasil, de Minas Gerais, né? Eu atuo atualmente, né, na parte técnica da regulação da distribuição de gás no estado de Minas Gerais, que atualmente é feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Infelizmente, nós ainda não conseguimos constituir aqui uma agência reguladora para o gás, mas acredito que esse ano isso vai ser resolvido. O trabalho que nós estamos fazendo em relação ao Mercado Livre atualmente é uma revisão das normas do Mercado Livre de Gás. Minas Gerais já tem um regulamento aprovado desde 2013 e vigente desde 2014 sobre possibilitando que se tenha um mercado livre de gás no estado, mas Minas Gerais, muito diferente de São Paulo e do Rio de Janeiro, é um mercado muito menos maduro e com muito mais dificuldade de viabilizar o gás natural, né? O estado recebe gás por um gasoduto de transporte vindo do Rio de Janeiro. Nós não temos portos para receber gás diretamente. Acho que é um mercado muito difícil de se viabilizar em Minas Gerais num curtíssimo prazo. Talvez daqui a 1, 2 anos a gente possa começar a ver alguns clientes da Gasmig migrando para o Mercado Livre. Mas o Mercado Livre é visto como uma alternativa muito importante e o nosso trabalho hoje é de revisão das normas do Mercado Livre para torná-lo mais atrativo para os consumidores e também de forma que tente contribuir com a criação de um mercado efetivo, um mercado livre efetivo no Estado. Então, em relação ao Mercado Livre, eu concordo totalmente com o que a Paula está dizendo aqui. Nós temos que pensar a regulação do serviço como uma forma de estimular o desenvolvimento econômico, que, aliás, é o objetivo da secretaria onde eu atuo. E falando um pouco sobre biometano, acho que a maioria aqui talvez não conheça a história da Gasmig. A Gasmig foi criada em 1986, inicialmente como uma empresa, uma subsidiária da CEMIG, justamente para explorar o biogás produzido no aterro sanitário de Belo Horizonte. Então, durante alguns anos, ela começou funcionando como uma empresa que explorava biogás. A gente ainda não tinha fornecimento de gás natural em Belo Horizonte. E a partir de 93, 92, se eu não me engano, que realmente a gente começou a ter uma distribuição de gás natural por uma rede de gasodutos que a Gasmig começou a implantar. Então, ela começou como uma distribuidora de biogás. E, infelizmente, isso é um trabalho que não teve continuidade, porque o aterro ele já esgotou essa produção, não é mais viável, e ela não ocorre mais. Então, eu acho que também é uma oportunidade maravilhosa, é um desafio regulatório para nós. Atualmente, nós ainda não temos um regulamento que permita a inserção de biogás nas redes da distribuidora aqui em Minas Gerais, e eu acho que tanto para projetos estruturantes quanto para projetos de utilização da rede primária da Gasmig, eu acho que é muito importante que a gente desenvolva nesse caminho. Minas Gerais já é um estado que tem uma produção razoável de biogás, mas aí direcionada para projetos de energia, e eu acho que a gente tem muito que desenvolver no sentido de aproveitar gases advindos de aterros sanitários ou de outras fontes, como, por exemplo, dejetos de produção de porcos, de bovinos, suínos, que também é possível. Acho que são temas interessantíssimos, muito interligados. Eu acho que, inclusive, o Mercado Livre tem que conversar também com essa possibilidade aí do biogás, né? Fazer com que isso daí se torne uma possibilidade para a produção rural, ou também para os aterros sanitários, para que eles tenham ali uma fonte de renda, uma inserção no mercado de gás por meio de um mercado livre. Acho que tudo isso é muito palpitante, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente como reguladores e espero que a gente consiga desenvolver nessas agendas. Certamente o trabalho que a ABAR faz aproximando as agências é imprescindível, que a gente troque experiência e para que a gente consiga trazer um desenvolvimento para todo o país. Vou encerrar por aqui, acho que eu cumpri meus 5 minutos. Obrigada, Marcelo.
Eu queria só fazer uma pequena correção, que o Marcelo hoje é superintendente de política minerária, energética e logística da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Então, obrigada, Marcelo. Acho que um dos pontos mais importantes da sua intervenção é a importância de incentivar os consumidores a migrarem ao mercado livre, né? Sobretudo os grandes consumidores, as indústrias, e como fazer isso é a grande pergunta, mas a gente tem bastante tempo de debate para voltar a esse ponto. Então, eu gostaria de deixar a palavra com o Fábio. Fábio, qual seria a sua posição com relação ao mercado livre de gás, o porquê não deslanchou ainda, e o biometano, e os projetos estruturantes? Boa tarde a todos. Um abraço especial aos colegas, que a gente realmente não está se vendo nos nossos eventos, infelizmente. Bom, eu gostaria de pontuar, antes de mais nada, uma coisa. Se nós fizermos um ponto de inflexão, nós vamos remeter à Lei do Gás em 2009. Ou seja, de lá para cá, o nosso trabalho ele foi modificado, porque nós passamos a correr com base na criação de normas regulatórias para facilitar as novidades e até as modificações que foram trazidas no bojo daquela lei. Então, o que eu vejo hoje? Nós temos o Rio, tem um histórico muito avançado na utilização do gás como fonte de energia. A gente tem uma rede do tempo do Barão de Mauá, ainda no Império. São Paulo também tem uma rede de gás que começou a ser estruturada há muitos e muitos anos. E, a partir dessas experiências, é que nós estamos vendo como outros estados estão começando a montar as suas redes ou então estão desenvolvendo as suas redes. E nas conversas que a gente teve nos nossos encontros promovidos pelas câmaras técnicas da ABAR, a gente vê que muitos dos estados, muitas das agências reguladoras estaduais, elas estão partindo para um incremento do arcabouço regulatório que nós temos para incentivar a criação de um mercado livre, para incentivar a participação de mais agentes econômicos dentro do processo. Eu vejo isso com bons olhos, eu vejo isso como um movimento inicial, e eu vejo também uma outra coisa. Nós estamos trabalhando em cima de um aspecto importante, que é o aspecto tarifário. Afinal, a ideia principal é que nós tenhamos tarifas mais compatíveis que possam atrair mais e mais participantes, principalmente consumidores, e que a presença desse universo de muitos consumidores facilite a entrada de mais e mais agentes comercializadores, mais e mais distribuidoras, mais e mais entidades se interessem, não pelos grandes mercados apenas, mas pelos pequenos mercados. Porque a ideia hoje é de universalização. Nós temos o gás natural como uma fonte limpa, nós temos as outras fontes de produção de gás, como o Marcelo bem lembrou, a questão dos aterros sanitários. Nós estamos com uma legislação, não, uma regulação nesse sentido aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos aguardando definições governamentais e possuímos pelo menos umas 3 empresas interessadas em fazer essa transição de captação de gás natural renovável para abastecer as nossas redes. Então, nós temos isso, nós estamos avançando, e eu creio que todos os estados que já estão com um trabalho um pouco mais avançado já mexeram na questão da regulação tarifária. Esse é um impacto que precisa ser medido, precisa ser estudado, porque não é possível simplesmente a gente criar soluções que não atendam ao interesse do consumidor. E, muito necessariamente, a gente precisa atender o consumidor, que é chamado de cativo, mas que consome pouco. Ele não pode arcar com o peso de uma manutenção, de uma expansão
de uma rede de abastecimento que possa ser eventualmente esquecida para atender só grandes consumidores. É preciso trazer essa expansão para um sistema de redes de autoalimentação e de autocompensação, para que não se torne caro demais, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que esse hoje é o nosso desafio, mas eu tenho a convicção de que nós já avançamos muito como reguladores na estruturação desse mercado, na estruturação infralegal desse mercado. E o que nós precisamos agora é que os agentes comecem a participar, tendo sempre essa visão de benefício para todos. Não pode ser um benefício focado, um benefício localizado. Eu até posso adiantar uma outra coisinha. Nós tivemos uma deliberação aqui no âmbito da Agenessa, acho que ainda tenho tempo. Nós estamos fazendo o adiantamento da questão tarifária mesmo. Nós já estamos trabalhando numa nova modelagem tarifária dentro dessa abertura proposta. Eu paro por aqui, são poucas ponderações que eu trouxe para esse debate, mas acho que são pertinentes também, juntando ao que os meus colegas já falaram. Uhum. Fantástico, Fábio. Obrigada. Eu agradeço. Acho que também extremamente outro ponto relevante da intervenção do Fábio é exatamente a questão da importância de que o consumidor, que o Mercado Livre, ele sirva não só as grandes indústrias, mas que sirva o consumidor cativo, para que não haja um custo excessivo a esse consumidor, às donas de casa, ao próprio cidadão simples, o simples cidadão, e que haja uma proporcionalidade, que haja uma maior divisão desses custos tarifários. Acho extremamente importante. Eu acho que um dos debates que na União Europeia foi muito relevante, sobretudo na reforma de 2018, é garantir que as reformas, que a liquidez do mercado, dos mercados varejistas, com a redução dos custos do setor da eletricidade e gás, com a construção do mercado interno, efetivamente fosse garantido aos consumidores, é o que eles chamam de consumer deal, o acordo dos consumidores, eles que devem ganhar os ganhos com a redução dos custos e a redução do valor efetivamente do gás. E por fim, eu gostaria de convidar o Tiago, da CESP também, para se pronunciar os 5 minutos, e daí partimos para questões mais abertas e retomamos pontos levantados por cada um no seu discurso. Olá, boa tarde, Lucila. Queria agradecer aí pelo convite, estar podendo participar aqui desse evento, né, que é muito importante. Também aí agradecer o pessoal da ABAR, agradecer aqui todos os colegas que estão conosco hoje, Marcelo, Paula, Fábio, e também todos os demais integrantes aí da CT Gás, né, que nesse ano todo tem debatido aí todas essas questões dessas barreiras, né, estruturais que a gente vive hoje em dia e tentando superar diversas questões que às vezes dificultam um pouco o desenvolvimento do mercado de gás, né? Assim, primeiramente, muito a ideia do curso, né, do relatório delivery, muito bem colocada aí, né? A ideia da gente repensar a regulação depois dela ter sido emitida, né? Revisitá-la para, de repente, ver se a entrega foi efetiva e como é que está, mas isso é tema para o curso, que eu acho que vai agregar muito para a gente. Também eu me lembro da questão bem colocada aí sobre a interlocução, né, com as experiências da Europa, trazendo essa visão para a gente, o que também só tende, no meu ponto de vista, a agregar muito, porque o Brasil tem dimensões continentais, como bem mencionou a Paula. Nós não somos um estado de Minas Gerais, por exemplo, é quase uma França, uma Espanha. Então, assim, a gente tem aqui estados de proporções continentais também. Então, e aí cada estado tem uma especificidade muito própria desse estado e por isso ele demanda,
por certo, uma regulação específica, uma questão mais sensível, e eu acho que isso é bom a gente entender como é que é feito a divisão também nível europeia, né? Europa e cada país ali cuidando um pouco do que é das suas necessidades. Então, assim, e aí a gente cai no nosso problema do Mercado Livre, né? Os problemas que ele ainda não deu esse desenvolvimento, por que a gente ainda não conseguiu alcançar o nosso ideal, né? Muito também por ser uma regulação recente, as agências reguladoras aqui, como o Jorge já comentou num outro evento, mas o Brasil é recente, né? Nós estamos passando por um processo de criação dessas nossas agências, então aí também tem toda a figura, e bem colocado pelo Fábio também, que algumas, São Paulo e Rio de Janeiro, partiram na frente na questão do gás, e agora o gás tem desenvolvido e atendido outras unidades da federação. Então, assim, além desse curto tempo, a gente ainda tem muitos desafios, né, regulatórios aí para chegar no nível que vocês já encontram lá na Europa com mais facilidade. Eu até cito, eu viro e mexo nas minhas questões, quando eu estou discutindo, eu cito o caso da França muitas vezes, porque eu vejo que é um mercado local ali muito bem desenvolvido, né, com informação de preço de gás na página do Energy France, acho que é Energy France, consegue ver o preço do gás, você fecha contrato ali, você imagina nesse mundo onde o pequeno consumidor vou estar em casa e selecionando meu contrato de gás para 1 ano, para ser 6 meses, para 3 meses, da maneira que eu quiser e no valor que eu achar que me atende mais, se eu quero com mais biogás, se eu quero com menos biogás. Então, assim, é um mercado muito avançado que a gente espelha, né? Pretende, tem fundamento. O próprio mercado português e espanhol também, né? A bolsa, o mercado da península, que eles chamam, né? Ali, que tem toda a negociação em bolsa e tudo. Então, assim, são mercados muito ideais, mas que dependem muito de cada estado, né? A gente tem aqui, a ABAR representa diversas agências estaduais e a gente tem desenvolvido os temas para chegar a isso, né? Então, primeira coisa, assim, a gente precisa atender a questão do suprimento também, e aí agrega a nossa questão do biometano, né? O biometano aqui em São Paulo se destaca como grande produtor de etanol, também outros estados aqui, a gente pode falar boas, pode citar o próprio caso de Minas Gerais também, muita produção de etanol, e assim, o etanol acaba sendo uma grande fonte para o biogás, a biomassa que gerada ali. Então, São Paulo tem essa parte que pode ser aproveitada, e a gente, inclusive, está com um projeto Cidades Estruturantes, que bem citado pela Paula, será uma cidade que será abastecida essencialmente por gás de biomassa oriunda da produção do etanol, né? Então, assim, é um suprimento a mais, é um concorrente que entra para o mercado de suprimento, além da pegada de carbono toda que ele traz consigo para a gente poder desenvolver também aí energia limpa e outras questões. Então, assim, é um apanhado geral, agradeço o convite por ter participado mais uma vez e espero aí, me coloco à disposição para contribuir pelo debate. Obrigada, Tiago. Eu agradeço a exposição de vocês 4, foi extremamente pontual, cada um acrescentando e adicionando elementos relevantes que não foram ditos por outro, e isso tornou a proposta, o debate, isso é que torna o debate rico, né? Quando cada um traz a sua experiência, traz as suas ideias, e uma das propostas do Regulatory Delivery com uma plataforma digital é fazer com que os participantes troquem experiências em diferentes estados, de como eles fazem, como é que eles regulam, quais são as soluções regulatórias adotadas, e o que é um pouco da função da ABAR também, mas de uma forma paralela, para auxiliar nessa comunicação. Então, vamos adentrar, temos pouco tempo, mas vamos adentrar a uma rodada de perguntas e respostas. Eu queria, já que o Tiago finalizou a sua
a sua exposição, exatamente tornando o que o Paulo já havia falado sobre a questão do biometano, a produção e o aumento, que a oferta de biometano existe, a oferta, sobretudo de pequenos produtores, a importância de aumentar a demanda para isso. Gostaria que vocês falassem um pouco quais seriam as soluções. Hoje, uma forma que é feito, se busca na União Europeia, existem duas formas de se criar um mercado. Se cria um mercado não só eliminando a questão, as limitações de infraestrutura, assim como foi dito, mas influenciando também a oferta e, sobretudo, a demanda, se criando a necessidade do consumo, se criando a importância do consumo, um incentivo ao consumo. Uma das formas de fazer isso é, obviamente, através de metas de consumo, o aumento das metas de consumo de biometano, e isso é um dos objetivos de reforma. E uma das formas de aumentar a meta de consumo é, sobretudo, identificar aqueles consumidores que podem substituir seu consumo de gás por um consumo de biometano. Mas como fazer, já que o biometano é inserido na infraestrutura, assim como o gás? E uma das formas é você, obviamente, ter uma origem, uma garantia de origem que permita que aquele consumidor possa provar que houve um aumento de consumo de biometano. Então, eu gostaria de perguntar de vocês o que é que vocês indicariam, sugeririam, quais seriam as soluções regulatórias para aumentar a demanda do biometano no Brasil. Paula? Vou começar, mas depois eu passo para o Tiago. Aqui em São Paulo, a gente caminhou muito lento nesse sentido, né? Houve um decreto, houve uma discussão do próprio comitê aqui em São Paulo, né? Da Secretaria, antiga Secretaria de Energia, para incentivar o uso com subsídio, né? Com um preço definido. E isso acabou não prosperando e o mercado se movimentou, né? Então, assim, além de São Paulo já ter toda a regulamentação e ter revisado, né? Eu acho que o Thiago vai querer falar um pouco sobre isso, ele trabalhou diretamente no assunto, foi assunto da nossa agenda regulatória, mas o mercado acabou tentando seguir, né? Então, esse projeto Cidades Sustentáveis, aí ele passou dentro da última revisão tarifária, a quarta revisão da RTO da GBD, que é uma das 3 concessionárias, né? Para quem não sabe, São Paulo também é um pouco diferente, nós temos 3 áreas de concessão de gás, sendo que 2 partiram Greenfield, né? Zero. E o objetivo é esse, é um contrato de fornecimento de uma usina, né? Numa rede local isolada, 100% biometano, como eu falei, para essas 3 cidades, até que capilarize, né? E até um fato interessante, cabe falar, porque pelo contrato de concessão, né, dessas 3 concessionárias, o Mercado Livre ele não pode atingir a residência e comércio, né? E nesse caso aí do biometano, ele atinge, tá? Então, são fatos interessantes aí, são soluções, né, que buscamos para que, de alguma forma, o mercado se desenvolva. Tiago, você quer complementar aí sobre a nossa... Só um ponto, Paulo. Eu achei muito interessante esse modelo experimental da cidade com o uso do biometano, porque me lembra muito a questão dos smart cities, um modelo extremamente experimental, de você observar. Né? Exato, quando você mencionou, foi exatamente a comparação que eu fiz, que é um modelo experimental, é utilizar uma cidade, uma proposta de consumo diferente e identificar quais são as barreiras, como os consumidores vão reagir, o aumento do preço, para que antes você expanda para outras cidades. Então, definitivamente, uma forma de observar, de implementar uma experiência numa cidade onde o consumo de biometano e identificar para que antes de expandir. De qualquer forma, o exemplo é excelente. É excelente. Tiago, desculpa, ele interrompi. Não, de forma alguma, é isso mesmo. Acho que a ideia é essa, é desbravar novos horizontes aí, né? Tentar atender o máximo possível da melhor forma possível. Então, assim, a cidade ela fica bem afastada da rede principal. Então, fatalmente, ela provavelmente demoraria muito mais tempo para ela ser abastecida com gás. E, ao mesmo tempo, ela tem uma grande planta de produtora de etanol que é do lado, Então, assim,
foi desenvolvido um processo de biogás nessa planta para abastecer a cidade, e a concessionária local vai criar toda a rede para levar o gás ali. Então, muito bem. O projeto é bem legal, pode ser, de repente, replicado em outras situações, né? Tomara que dando tudo certo. Eu não acredito, tenho esperança que o resultado vai ser total positivo, e aí, de repente, a gente pode estar avançando. Mas, assim, o que eu colocaria na questão do biometano, a gente tem em São Paulo, sim, já experimentado algumas regulações pensando já com um foco, né, no desenvolvimento do biometano, no sentido de, por exemplo, a regulação do SUAP. A gente implementou uma regulação do SUAP e ela fala muito com isso, que é a possibilidade da pessoa que está ligada na rede de gás utilizar biogás sem estar ligada no biogás, porque ela paga a tarifa de biogás, e aquela que estiver ligada na rede de biogás paga a tarifa do gás normal. Então, há uma troca, porque às vezes é benefício de umas empresas, vamos supor, essas multinacionais, que precisam, que têm como meta descarbonização e tal, e querem, e não se importariam de pagar uma tarifa um pouco mais alta, porque o biogás tem uma tarifa um pouco mais alta, e não se importariam pelo cenário, tendo em vista o cenário ambiental favorável que isso pode trazer para ela, como imagem de produto, tudo. Então, assim, a gente está caminhando, a gente sabe que dentro da ABAR a gente já teve uma experiência, tem uma experiência do próprio Ceará, né, que eu já participei de um webinar uma vez, fiquei surpreso, o pessoal do Ceará, eles têm um selo de biogás, né, que garante que o consumidor ali, ele ganha um selinho lá na porta do restaurante dele, olha, eu consumo biogás. Então, são ferramentas de você tornar atrativo o biogás, que nem disse, no próprio cenário da França, tem um pouco de diferença de preço, mas aí quando você seleciona que você quer biogás, você paga mais caro, mas você ganha lá o selinho, olha, você está consumindo biogás, está contribuindo para a questão ambiental toda. Então, tudo é isso, o cenário da gente está partindo para um desenvolvimento e atento a essas experiências aí que só tende a beneficiar-nos, né, no futuro. Maravilha, Tiago. Muito obrigada. De fato, é exatamente essa questão. Existem exemplos, quando eu falei sobre a certificação de origem, é exatamente sobre o selo. Aumentar a demanda uma das formas de aumentar a demanda é garantir de que as relações comerciais, que o consumidor, no caso, sobretudo o restaurante, que tem essa preocupação, que gostaria de ter esse selo verde, as indústrias que gostariam de ter selo verde, eles possam ter no mercado essas possibilidades que o contrato garanta que seja biometano, e a forma de garantir que o gás ali fornecido é biometano é através dos certificados de origem, um selo que garanta isso. Existe todo um mercado paralelo sobre o certificado de origem, inclusive foi um dos temas da pesquisa da Florence Square Regulation, recentemente publicado, foi a última publicação da Hilaria Conte, que é a nossa Head of Gas, e do Alberto Potocny, extremamente interessante, espero traduzi-las, isso é um motivo adicional para incluir essa pesquisa dentro do nosso material do curso, em português. E eu gostaria só de repente, aproveitar esses últimos 5 minutos para as palavras finais. Gostaria de passar logo a palavra para o Marcelo e para o Fábio. Marcelo, achei bem interessante quando falaste da importância de garantir que o consumidor livre não apenas tenha acesso ao mercado livre, mas também, efetivamente, tenha a motivação de migrar para o mercado livre. Se pudesse falar nos últimos minutos que tipo de incentivo você vê como necessário para ver essa motivação? Lucila, obrigado. Bom, o Mercado Livre, como eu disse aqui em Minas Gerais, ele formalmente existe desde 2014, né? Ele é permitido que haja consumidores livres, mas ele nunca se tornou uma realidade. Nenhum consumidor migrou para o Mercado Livre porque não há ninguém oferecendo gás no estado, né? Então não tem como eu viabilizá-lo. Atrair o consumidor para o Mercado Livre é um desafio gigantesco, especialmente para um mercado como o nosso, que ainda
precisa avançar muito em termos de ter uma infraestrutura robusta e tal, e eu fico muito feliz de ouvir as iniciativas aí do Estado de São Paulo, por exemplo, porque vislumbra as possibilidades que nós temos aí de fazer experimentos como esse que foi trazido aqui das cidades, dos projetos de cidades estruturantes que a Paula comentou. O que pode ser feito para atrair o consumidor? Bom, os regulamentos que nós temos atualmente, ele estabelece restrição de segmentos que podem acessar o Mercado Livre e estabelece um mínimo de consumo. Então, inicialmente, ele só pode existir para quem tem alto consumo. Isso exclui consumidores residenciais, pequenos comércios, mesmo grandes condomínios residenciais também não vão chegar no mínimo que a gente exige, apesar de que a gente começou a diminuir o mínimo, tentando dar uma ideia de que no futuro esse mínimo vai sendo reduzido até deixar de existir. Se Deus quiser, a gente pode chegar nessa situação. Outros tipos de incentivos que podem ser dados não sei, redução de entraves para que o consumidor consiga comprar com maior facilidade, né? Atualmente a gente restringe prazos, o mínimo de consumo tem que ser mantido durante todo o período de contrato, senão a pessoa tem que retornar para o mercado cativo. Agora, obviamente, por que a gente cria todos esses regulamentos e todas essas regras para acessar o Mercado Livre? Porque a gente não tem condições de simplesmente liberalizar totalmente o mercado, apesar de que a gente gostaria muito, na situação que nós temos atualmente, porque se a gente faz isso, o mercado, até onde a gente acredita, né, o mercado não vai se desenvolver. Então, eu acho que não tem mágica, não tem receita pronta, né? O que deve ser feito, deve ter uma regulação independente, autônoma, focada nos objetivos de modicidade tarifária, expansão do serviço, com qualidade, observância constante de atendimento da concessionária dos padrões que se quer, né, para o mercado, trabalho com a concessionária, olhando a concessionária como uma parceira para que ela induza o desenvolvimento econômico do Estado por meio da oferta de um energético viável, até onde for possível que o Estado incentive e crie estímulos para que essa expansão ocorra, mas é um desafio gigantesco. Então, aproximar os consumidores para o Mercado Livre e envolve também N outras questões, né? Eu tenho que ter um ambiente jurídico, de segurança jurídica, né? Quer dizer, os contratos têm que ser respeitados, a previsibilidade das decisões da agência, a capacidade da agência de atuar e de garantir o fornecimento, os níveis de qualidade têm que ser atestados. É um trabalho hercúleo, é um trabalho de formiguinha, tem que ser, a cada dia a gente tem que estar sempre se aprimorando, e dadas aí as características do Estado brasileiro, eu acho que isso é um desafio ainda maior, né? No Estado que está acostumado a trabalhar com grande nível de interferência política, com muito clientelismo, com muita intervenção. Quer dizer, aqui na Secretaria a gente recebe frequentemente pedidos da Assembleia falando assim: por que o gás não chegou lá no meu município? Eles não falam no meu, né? Mas falam assim: por que o gás não chegou no município lá do Vale de Jequitinhonha? Nós precisamos levar o desenvolvimento para o Vale de Jequitinhonha. Infelizmente, o gás, na nossa visão hoje, ele é um instrumento de política de desenvolvimento econômico, mas para ele chegar, ele tem que ser viável. Como nós vamos criar essa viabilidade? Não tem mágica, ela tem que ser criada com um crescimento, primeiro, pelas regiões com maior desenvolvimento, com maior adensamento de empresas e habitantes, de forma que com isso eu vá expandindo e consiga criar e desenvolver tecnologias para que eu consiga ter novas fontes de gás, a partir de etanol, por exemplo, e consiga, com isso, aos poucos, chegar à universalização, que hoje não é um objetivo nosso aqui no estado de Minas Gerais, mas que poderia ser num longo prazo, longuíssimo prazo, 30, 40, 50 anos, otimista. Tá certo? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Sim.
Não, sim. Foram 30 anos para a construção do mercado interno, não é do dia para a noite, ao contrário, você deve ver o mercado interno que eu falo da União Europeia, tem que se ver as barreiras que hoje que você identificou como relações contratuais foram barreiras que foram enfrentadas no início de 2000 e houveram soluções, identificar quais foram as soluções, podemos utilizar, escutar dessas mesmas soluções, mas já passamos um pouco do tempo e com respeito à audiência, Fábio, se você pudesse em 1 minuto encerrar e depois eu passaria para a Paula e para o Tiago, só para os agradecimentos finais. Fábio? Bom, obrigado, Lucila. Bom, vamos lá. Nós podemos ver até pelo que nós falamos aqui nesse evento, nós temos muitos desafios ainda. E o mais importante é que a gente tenha consciência da dimensão de cada um deles e passemos a nos estruturar internamente para poder enfrentá-los. Parafraseando o que o Marcelo falou, não existe uma solução pronta. Cada situação vai exigir uma solução diferente ou pelo menos uma adaptação a uma solução pré-existente, e nós temos que ter sempre em mente isso. Nós temos que ter uma meta. A nossa meta realmente é avançar na direção da universalização. Mesmo que, como falou Marcelo, 40 anos pela frente, 50 anos, 100, mas nós temos que partir de um ponto. O ponto de partida já está aí, já está dado, né? E nós precisamos avançar na direção dessa meta e ver quais são os instrumentos que nós podemos adaptar, criar, reativar, porque pode ter muita coisa aí perdida, né? E vamos em frente. Vamos em frente porque a necessidade é essa e, principalmente na questão do biometano vai ser existente. É possível que um dia se acabem as reservas de petróleo, de gás natural, de xisto, de carvão, mas o biometano vai continuar, né? Faz parte da nossa atividade humana, urbana, social, produzir o que vai ser usado para produzir o biometano. Então, nós temos esse foco pela frente. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Obrigada, Fábio. Paula, Tiago, gostariam do último minuto? Posso falar rapidinho só para dizer aí, porque ficou a pergunta do que o mercado não andou, né? Então, só para dizer que nessa nossa revisão aí de toda a legislação que a gente tinha em relação ao Mercado Livre, a gente zerou o consumo mínimo para... Você não precisa ter consumo para migrar, qualquer um pode migrar, não sendo residência e comércio, vai, e não andou, né? Então, assim, não é por causa da falta de regulamentação das agências, né? O problema está muito além disso, é só para lembrar, e espero que esse curso ajude muito a gente, estou muito ansiosa para buscar as soluções, junto, né, aos professores e a nós mesmos, como você falou, né, nessa troca de informações. Era só isso, e agradecer muito, muito bom estar aqui. Obrigada, Paula, obrigada pelo apoio, pela organização, você nos ajudou muito na organização do webinar. Tiago? Também estou aqui para agradecer mesmo a você e a todos. A Paula, aqui, coordenadora da Câmara Técnica do Gás, tem incentivado o debate aí sempre, né? Estamos sempre nesses debates do que tem emperrado o nosso desenvolvimento aí no Mercado Livre. Só queria colocar uma novidade que acabou a nossa consulta pública ontem sobre a transparência nos preços, então, assim, foi até bem acolhida, até inclusive pelas concessionárias, que eu acho que é uma questão importante. Vai ser detalhado para cada usuário os valores. Ainda não é uma edição, né? Mas assim foi bem atendida, bem recepcionada pela sociedade a abertura dos valores que compõem a conta a título comparativo depois. Mas é isso. Obrigado e aguardamos aí o curso, se Deus quiser, que vai ser. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago, Paula, Marcelo, Fábio. Foi uma excelente, vamos com um pouquinho, 10 minutos a mais do tempo, mas fechamos em 1 hora. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Isso apenas foi talvez
um detalhe, um exemplo de como as discussões abertas são feitas durante o curso e o ambiente virtual que se é criado no curso. Obviamente, teriam outros materiais a serem discutidos durante a semana, que no final nós fechamos com uma discussão, com uma respostas e perguntas, né, identificando quais são as soluções criadas e um debate aberto com os participantes, e depois, assim, fechamos, no caso, com uma aba, vai haver também uma webinar em paralelo, que foi algo que o Silvio propôs e nós embarcamos e abraçamos a ideia. Então, gostaria de agradecer a ABA pela organização, gostaria também de lembrá-los de responder à pesquisa de sua opinião sobre o webinar, isso foi solicitado pela Gabriela da ABA, e espero pelo terceiro webinar antes do curso, espero vê-los, vários nomes aqui que estão presentes, inscritos no curso. E gostaria de agradecer e desejar uma boa tarde, um bom trabalho para todos e bom resto de semana. Obrigado, boa tarde. Obrigada, tchau. Boa tarde a todos.